And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. This is the 5th nomination. E aí, pessoal, tudo bom? Vocês lembram que eu falei, né? Que esse Oscar era um Oscar para ter surpresa. E mesmo com uma boa parte dos favoritos levando a premiação, a gente teve surpresas daquelas, né? E aí, nesse vídeo de análise de tudo que aconteceu na noite do Oscar, nesse domingo agora, vou lembrar também dessas surpresas e falar da importância delas, né? Para o cinema, para o mundo do cinema, a partir de agora. Mas, gente, eu quero mesmo é que vocês lembrem dessa cena que a gente acabou de ver e não tirem ela da cabeça. O Brasil é o vencedor da categoria Melhor Filme Internacional. Depois de tantos e tantos e tantos anos esperando, depois de 95 edições da premiação do Oscar, a estatueta douradinha veio para o Brasil, gente. E esse é o fato mais importante de toda essa noite de cerimônia que a gente viu, de toda essa noite de cerimônia que a gente viu. A vitória de Ainda Estou Aqui é o primeiro filme brasileiro a levar a estatueta de melhor filme. E aí, gente, se você for ver a quantidade de filmes brasileiros que foram indicados, e aí eu tô falando, gente, e é importante fazer essa ressalva, eu tô falando apenas dos filmes brasileiros, especificamente produções brasileiras, que foram indicadas em alguma categoria do Oscar ao longo da sua história, né? Eu estou aqui contando essa listinha. Antes de Ainda Estou Aqui, foram 10 filmes, gente, indicados. Eu vou lembrar para vocês aqui rapidamente quais foram. O Pagador de Promessas, em 1963, foi indicado a melhor filme internacional, na época filme estrangeiro. Raoni foi indicado a documentário em 1979. E aí você tem um hiato gigantesco e só em 1996 o Quatrilho é indicado a filme internacional, ainda chamado à época de filme estrangeiro. A mesma situação acontece em 1998 com O Que É Isso, Companheiro, e em 1999 com Central do Brasil. A diferença é que Central do Brasil também teve uma indicação a melhor atriz, assim como Ainda Estou Aqui agora. Em 2001, gente, a gente teve uma indicação a curta-metragem live action com uma história de futebol. Em 2004, Cidade de Deus foi indicada a 4 categorias: filme internacional, diretor, fotografia e edição. E aí bateu de frente em 3 delas com O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei, né? Que era um blockbuster imbatível naquele período. Em 2011, você tem Lixo Extraordinário, indicado a melhor documentário. Você tem em 2016 a primeira e única indicação a melhor animação, com O Menino e o Mundo. E em 2020, mais uma indicação a documentário com Excelente Democracia em Vertigem, tá? E isso, gente, sem contar outras indicações de brasileiros que não foram em filmes brasileiros mais diretamente, né? Porque você tem O Beijo da Mulher-Aranha, que é, embora o diretor, o Hector Babenco, seja brasileiro, o filme não era brasileiro, acabou ganhando o John Hurt como melhor ator, dentre todas as indicações, isso em 1986. Você tem o Walter Salles dirigindo Diários de Motocicleta, que também não era um filme brasileiro, embora o Walter Salles fosse. Ganhou
o Oscar de canção original, né, na época, e você tem outras indicações, tipo Orfeu Negro, que era foi um filme rodado no Brasil, mas é um filme baseado na França, né, concorreu como filme francês, e você tem, por exemplo, em 1945, a primeira indicação de um brasileiro, que eu não estou contando nessa lista porque o filme, né, que era Brasil, Brasil Filme, que, embora tivesse um nome do nosso país, não era um filme brasileiro, era um filme americano, mas o Ari Barroso concorreu à época com canção original, tá? E não ganhou, claro. Senão estaria contando aqui como uma vitória brasileira, né? Então, essa primeira vitória de Ainda Estou Aqui é importantíssima por vários fatores, gente. Porque foi o 11º filme brasileiro indicado ao Oscar, né? Contando todas as categorias possíveis de serem indicadas, e é a primeira vez que a estatueta vem para o Brasil. Isso é muito importante porque isso abre uma janela gigantesca para o Brasil. O Brasil, que antes era sempre um azarão nessas competições, e como melhor filme já não vinha concorrendo o melhor filme internacional desde 2004, quando Cidade de Deus foi indicado, então você tem aí uma vitória importantíssima, porque quebra esse ciclo de insucessos que o cinema brasileiro teve. Ainda Estou Aqui foi um filme de muita visibilidade, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e isso é importantíssimo para o cinema brasileiro também. Ah, Roberto, mas aí é o Oscar. O Oscar é um prêmio comercial, não importa para o cinema brasileiro, importa sim. Importa sim, e aí eu espero que Ainda Estou Aqui traga essa mudança de visibilidade para quem produz cinema no Brasil. O Oscar é importante sim, assim como Cannes é importante, assim como o Festival de Berlim, o Festival de Veneza, os prêmios do cinema brasileiro, os prêmios latino-americanos, né? E o Oscar é importante pela visibilidade e pela questão comercial. A gente se vangloria muito que faz muito com pouco. Mas esse é um discurso que precisa mudar, gente. A gente pode continuar fazendo muito com melhor estrutura, por que não? Melhor investimento, patrocínios, campanhas muito bem feitas no cenário internacional, vai fazer com que outros filmes, assim como Ainda Estou Aqui, ganhem um destaque merecido. Então, é muito importante essa conquista, sim. Todos os prêmios que Ainda Estou Aqui ganhou nesse circuito internacional, desde o ano passado, 2024 até agora, são muito importantes para a cinematografia brasileira. E eu espero que a maioria das pessoas que fazem cinema no Brasil abram o olho para isso. Então, é para comemorar, é para carnavalizar muito nesse restante de feriadão de carnaval, pela conquista de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional, tá? E uma conquista diante de uma campanha muito feroz de Emília Pérez, que foi favorito durante muito tempo, e diante de outros 3 filmes, gente, que merecem ser vistos porque são muito bons. Procurem ver Flow, A Semente do Fruto Sagrado e A Garota da Agulha. São filmes com histórias belíssimas, fotografias belíssimas, roteiros maravilhosos. Merecem ser vistos porque eles qualificam e muito a conquista do Brasil, tá? Então, eu acho muito importante que a gente comemore, volto a ressaltar, e vou continuar falando isso sempre que for possível ou necessário, tá? Dito isto, gente, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações de conteúdos novos sempre que eles estiverem disponíveis aqui, e também para avisar para o YouTube que esse conteúdo pode ser importante para outras pessoas. Além disso, gente, não esquece de deixar o teu like maroto lá para a gente saber que você gostou desse vídeo, né? Se você também não curtiu o comentário, não curtiu o vídeo, também deixa lá o seu comentário para a gente saber o que você tá achando, tá ok? E aí, gente,
falando de Ainda Estou Aqui, saindo de Ainda Estou Aqui para falar das surpresas que esse Oscar trouxe. E foram muitas surpresas importantes aqui de a gente falar. A primeira delas, que eu acho que é a mais importante de todas, é a conquista de Flow. Gente, ninguém esperava, eu digo que ninguém esperava, porque é uma tradição muito grande do Oscar premiar algum estúdio hollywoodiano. As últimas vezes que a gente viu esse tipo de coisa foram com dois filmes japoneses, né? Curiosamente, ano passado, O Menino e a Garça, que, da mesma forma, não era o favorito a ganhar, embora seja uma obra-prima do Hayao Miyazaki. E antes disso, fazia um tempão, não é? Era também um filme do Hayao Miyazaki, que é A Viagem de Chihiro, tá? Então, você chegar e ver mais uma vez um filme, uma animação não americana ou não falada em língua inglesa vencer na categoria de melhor animação em longa-metragem, é uma coisa maravilhosa, gente. E é uma coisa merecidíssima. Flow, eu disse na minha crítica, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem depois, quem ainda não assistiu. Flow é uma futura obra-prima do cinema de animação. Merecia muito ganhar. Se Robô Selvagem, que era o outro favorito, era mais favorito até do que Flow, ganhasse, também não era algo ruim. O Robô Selvagem é um filme muito sensível, é um filme maravilhoso. Eu recomendo demais. Se quem não viu ainda, veja. Mas A Vitória de Flow, um filme da Letônia, que trabalhou com um orçamento menor do que os seus concorrentes, trabalhou também com os senões dos estúdios que não viam com bons olhos uma animação sem falas, sem que os animais fossem personificados em humanos, né? Tivessem um aspecto humanoide, digamos assim. Então, quando você pega e premia Flow, você está aí dizendo que a sua visão de cinema aos poucos está se internacionalizando e aos poucos está vendo qualidade em produções que antes você não via, muito embora elas tivessem essa qualidade, tá? Gente, vamos aqui conversar. Lembram daqueles prêmios que eu falei lá no vídeo das minhas apostas, que são os prêmios menos conhecidos aqui no Brasil? Pois bem, gente, eu quero falar sobre eles agora, porque a gente teve algumas boas surpresas nessas premiações e eu quero dividir aqui com vocês, tá? A primeira premiação que eu quero dividir aqui com vocês é a premiação de melhor animação em curta-metragem. Para seguir aqui nessa linha, falamos de animação em longa-metragem, com o Flow ganhando, né? Falando de animação em curta-metragem, que a gente acreditava que o Wonder to Wonder ganhasse, né? Ganhou o BAFTA, inclusive, vinha como favorito de outras premiações também. Eu tinha apostado aqui em Beautiful Man, mas olha só, aconteceu o quê? Um curta de animação iraniano, isso mesmo, do Irã, venceu a categoria de curta de animação In the Shadow of the Cypress, que mostra um ex militar e a sua filha vivendo isolado numa situação de isolamento, né? E tendo que lidar com os traumas do passado, né? E precisando resolver isso entre eles. Então, é um curta de animação que é muito bem feito, belíssimo, mas que a gente não acreditava que ganharia, né? E quando foi anunciado ontem à noite, gente, que surpresa boa, né? Então, eu recomendo logo que possível vocês acompanharem essa animação. Eu também quero chamar a atenção aqui, gente, de documentário em curta-metragem. Lembram que eu falei que minha aposta era em Death by Numbers, mas que I Am Ready, Warden e Incident eram os favoritos dessa categoria? Pois bem, não deu nenhum dos três. A vitória foi para The Only Girl in the Orchestra, né? A única garota da orquestra, que é um bom curta-metragem, diga-se de passagem,
É um documentário em curta-metragem bom, mas não figurava entre os favoritos. Então é mais uma premiação do Oscar que surpreendeu ontem à noite, né? Ah, documentário não foi surpresa, porque vinha despontando, né? No Other Land, Sem Chão, aqui no título em português, que é um documentário da Palestina, né? Que mostra a situação da Palestina em meio a todas essas guerras, principalmente agora de invasão israelense, né? E uma coisa curiosa dessa produção, desse documentário em longa, é que o filme é feito por um palestino e com a ajuda direta de um israelense também, né? Mostrando que é possível sim, gente. É possível sim que haja paz, que haja cooperação entre esses dois povos e que ambos consigam viver bem, cada um dentro do seu espaço. Israel pode conviver fronteira a fronteira com o povo palestino na faixa de Gaza e na Cisjordânia, sem que haja conflitos e sem que haja essa tentativa constante de colonização dessa fatia de terra dos palestinos. Então, esse filme, espero que chegue logo para o público brasileiro, porque ele é de uma importância muito grande e espero que esse filme, que essa premiação de melhor documentário, faça com que ele desponte internacionalmente e que esse discurso e que essa bandeira de paz naquela região de fato se firme a partir de agora, ou que esse processo se inicie de fato, porque a gente sabe que até agora isso não aconteceu. Então, embora não tenha sido uma surpresa do ponto de vista do favoritismo, por ter vencido os outros prêmios, eu fico feliz de ressaltar aqui. Então, eu acho isso um fator importantíssimo. Por fim, gente, na outra categoria, que é melhor curta-metragem live action, vocês lembram que eu apostava em O Homem que Não Se Calou, né? E era o filme que 95% dos críticos, de quem vem acompanhando as premiações essa temporada toda até o Oscar, apostava. Pois bem, não deu, né? Quem ganhou foi I Am Not a Robot. Lembra que eu citei que até ali a segunda metade de janeiro para fevereiro eu teria apostado diretamente em I'm Not a Robot? E não é que eles ganharam mesmo, gente. Prevaleceu o favoritismo que eles tinham antes e eles surpreenderam e derrotaram o Homem que Não Se Calou, que vinha sendo o favorito do momento, né? Gente, aí é o seguinte, a boa parte das premiações técnicas cumpriram a risca, não é? Foram premiações que mantiveram aquela ideia que eu falei para vocês no vídeo das apostas. Eu vou deixar também o link desse vídeo aqui na descrição para vocês baterem aqui com esse se quiserem, né? É... E aí eu vou pular exatamente para outra surpresa da noite, que é a que causou um grande furor aqui no Brasil, né? E vem sendo motivo de grande polêmica, que é o prêmio de melhor atriz, que foi para Mike Madison. E aí a grande zebra, a surpresa da noite, para mim, eu opino dessa forma, mesmo sabendo, gente, que quem veio acompanhando o ritmo das premiações, o que veio acontecendo nessa temporada, sabe que a Mike Madison veio ganhando força nessas últimas 2, 3 semanas, principalmente depois do prêmio do BAFTA, prêmio no qual ela derrotou a Demi Moore, né, que era a franca favorita para levar essa premiação, diga-se de passagem, essa premiação que tinha ali a Fernanda Torres também na disputa direta, né? E aí é que está a grande questão da torcida brasileira que está fazendo aquela relação lá com 1998, com a Fernanda Montenegro, da injustiça do prêmio. Realmente, gente, se vocês perguntarem, Roberto, e aí, o que é que você acha? A Mike Madison merecia ganhar? Eu digo para vocês, ela era uma das elegíveis. Ela estava no páreo por conta das últimas 2, 3 semanas. Foi a melhor performance? Não foi, foi uma performance muito boa.
ela em Anora rouba a cena no filme várias vezes. A interpretação dela é muito visceral em vários momentos. É uma atriz que não vai ficar nesse Oscar, eu já adianto para vocês. Ela é uma atriz nova que ainda tem muito pela frente, tem 26 anos. Ela vai figurar sim, principalmente nesse novo modelo que o Oscar está tentando criar para si, entre as melhores. Vai receber outras indicações e outros prêmios ao longo da próxima década. Podem ter certeza e podem me cobrar no futuro sobre isso. Pois bem, o que é importante aqui falar, gente? As duas atuações mais fortes das 5 indicadas, para mim, continuam sendo Demi Moore e Fernanda Torres. Mas há uma série de fatores que a gente precisa considerar para essa conquista da Mike Madison, que era uma candidata elegível, estava ali em terceiro na disputa. E aí vamos lá, gente. A primeira e mais óbvia, né, é o fato de que os votantes podem ter gostado mais da atuação dela do que da atuação da Demi Moore e da Fernanda Torres. Isso é um fato que não se pode descartar. Mas, Roberto, mas aí você está sendo muito inocente, pois vamos pular para as próximas evidências. A academia tem um preconceito com filmes de terror e A Substância é um filme de terror. Isso pode ter contado da votação contra a Demi Moore. E aí eu estou falando da Demi Moore, tá? Porque ela é a favorita. Fernanda Torres corria ali também por fora. Segunda questão. Lembra que eu sempre falo para vocês da votação do Oscar, que é uma votação proporcional, digamos assim. Eu faço um ranking do primeiro para o último. Então, assim, a possibilidade de Mike Madison ter tido segundos e terceiros lugares, aquela questão toda, também é algo a se considerar, tá? A Nora é um filme que é favorito há muito tempo a melhor filme. Primeiro ele disputava fortemente com Brutalista, depois Conclave chegou para essa disputa, e nas últimas semanas, com todas as premiações que a Nora veio a conquistar, a Nora assumiu o favoritismo, um leve favoritismo à frente dos outros, tá? E aí, pessoal, vamos lembrar, a Nora ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Lembre que parte, inclusive do próprio cinema brasileiro, dos próprios cinéfilos brasileiros que não gostam do Oscar, tratam Cannes como o suprassumo da qualidade na escolha cinematográfica. E aí eu estou falando isso como uma polêmica, e eu sei que é uma polêmica, mas eu acho importante a gente frisar isso. Cannes deu a premiação, deu a Palma de Ouro, melhor filme para a Nora, tá? Então, Cannes reconheceu a Nora como um filme diferenciado. O Oscar poderia não reconhecer, mas o Oscar vem internacionalizando e abrindo seus espaços para mais pessoas. O que mostra que se a Nora veio ganhando todos esses prêmios até agora, ele chegaria no Oscar com um favoritismo maior. E a vitória de Anora puxa outros prêmios, também junto com o de melhor filme. Sean Baker também veio se destacando como melhor diretor. Ganhou algumas das mais importantes premiações do ano, da temporada. Não é? Então, isso também puxa o voto para Mike Madison como melhor atriz. E, gente, ela ganhou o BAFTA, né? Um dos últimos prêmios, uma das últimas premiações antes do Oscar, tá? Então você tem um conjunto de fatores, e aí você tem que colocar também que eu já falei, a atuação da Mike Madison é uma atuação muito boa, uma atuação diferenciada. Ela era elegível para a categoria. Então, assim, embora, e aí na minha avaliação, Demi Moore e Fernanda Torres tiveram avaliações mais fortes, mais completas, Mike Madison corria por fora. Então, é uma surpresa? Foi uma zebra? Para mim, sim. Eu acho que até para a própria Mike Madison foi uma surpresa, né? Mas eu acho que a gente não deve desprestigiar nem
o trabalho dela, nem o trabalho do filme, porque a nossa favorita não venceu. E aí eu vi alguns comentários sobre a questão do etarismo, né? Que é inclusive a temática forte de A Substância, né? E que faz todo sentido no showbiz. O showbiz vai descartando mesmo atores, atrizes, cantores, enfim, humoristas com a idade. Mas aí, gente, eu tive o cuidado de ir buscar, eleger uma faixa de 10 anos aqui, da última década para cá, de 2015 para 2026, como o Oscar tinha se comportado com relação à premiação de melhor atriz. E aí, nesse caso, me parece que a gente tem uma crítica que, para esse caso, não se coloca bem, tá? De 2015 até agora, 2025, nós tivemos, nessa década, 7 vencedoras do Oscar com 45 ou mais anos, né? Apenas, eu estou tirando a Mike Madison aqui, apenas outras 3 vencedoras eram mais novas, tá? Eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Em 2015, quem ganha é a Julianne Moore, aos 54 anos, tá? Em 2020 e 2016, a Brie Larson vence como melhor atriz, ela tinha 26 anos na oportunidade. A Emma Stone ganha em 2017 com 27 anos, e aí você tem uma sequência gigantesca, gente. Em 2018, a Frances McDormand ganhou aos 60 anos. Em 2019, a Olivia Colman vence aos 45. A Renée Zellweger ganha em 2020, com 50 anos de idade. Em 2021, a Frances McDormand ganha de novo, dessa vez já com 63 anos. Em 2022, a Jessica Chastain vence a categoria de melhor atriz aos 45 anos. E a Michelle Yeoh, em 2023, prêmio mais recente, ganha aos 61 anos o prêmio de melhor atriz. Aí, em 2024, a Emma Stone voltou a ganhar já aos 34 anos. E esse ano a Mike Madison ganha aos 26 anos. É a mais nova, tá? Desde a Jennifer Lawrence em 2013, quando a Jennifer Lawrence ganha o Oscar de melhor atriz aos 22 anos de idade. Então você tem aí uma situação em que se a gente fosse falar e colocar em destaque a idade, você teria o etarismo não se colocaria nessa questão aqui. Então eu acho que a vitória da Mike Madison diz mais sobre campanha e sobre um contexto criado do que sobre essas questões periféricas, digamos assim. E também, gente, não vale a comparação com a Fernanda Montenegro por diversos aspectos, né? Não, o Central do Brasil não teve nem metade da campanha, não fez campanha praticamente, como Ainda Estou Aqui fez. Na verdade, é a primeira vez que um filme brasileiro faz campanha de verdade, campanha intensa de divulgação no exterior, né? Exatamente pensando no Oscar. Então, Fernanda Montenegro era muito mais outsider do que Fernanda Torres. Fernanda Montenegro era a favorita no nosso coração e a gente queria muito que isso acontecesse. E eu avalio que Fernanda Montenegro teve a melhor interpretação daquelas 5, junto com a Cate Blanchett. Que a Cate Blanchett, de fato, despontava como favorita naquele Oscar em que Central do Brasil e Fernanda Montenegro concorriam, né? Então, quando você vê aquela zebra difícil de engolir da Gwyneth Paltrow, você tem que relacionar primeiro com a Cate Blanchett, que a disputa era mais acirrada com ela diretamente, né? A Fernanda Montenegro, perdão, aparecia ali como uma espécie de azarão, assim como a Mike Madison foi. Então, gente, eu acho que o momento é de festejar com muita
vontade a premiação de Ainda Estou Aqui. É uma premiação que vai catapultar o cinema brasileiro, se o cinema brasileiro souber aproveitar muito bem isso. Algumas pessoas me perguntaram sobre o Oscar de melhor filme de fato. Eu tinha falado da questão do sonho, e realmente se comprovou que era muito mais um sonho do que uma realidade, né, gente? Eu imagino que Ainda Estou Aqui deve ter aparecido em muitas votações ali em segundo ou terceiro, quarto, quinto, mas não foi o suficiente para chegar perto da conquista de melhor filme, né? A Nora vinha realmente sendo a premiação o filme mais cotado, seguido ali de O Brutalista e Conclave como os destaques. Eu acredito que Ainda Estou Aqui compôs os 5 primeiros, também com o Completo Desconhecido, os 5 primeiros no ranking de melhor filme. Eu coloco Ainda Estou Aqui segundo no meu ranking pessoal, e acho que no ranking do Oscar ele deve ter ficado ali em quarto lugar, talvez um quinto lugar, tá? Mas o balanço para mim é positivo. O Oscar para Fernanda Torres era muito merecido se tivesse vindo, assim como era muito merecido para Demi Moore também. São as duas melhores atuações das 5, mas a gente precisa entender que a Nora estava para jogo, e dentro de um contexto, o que aconteceu foi uma surpresa, mas não uma surpresa tão grande, né? Eu coloco na categoria mesmo de zebra. E, gente, para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que o cinema brasileiro já começou o ano bem, né? Além de todas as premiações e ainda estou aqui, inclusive um Fido Awards, né? Até o cachorro, os dois cachorros que fizeram o Pimpão lá no Ainda Estou Aqui foram vitoriosos, né? Então esse filme encerra sua temporada com o suprassumo da premiação do cinema brasileiro. E que bom, e que coisa boa que isso aconteceu, né? E o que eu torço é que isso venha cada vez mais. E olha, nós já começamos bem o ano com a premiação lá no Festival de Berlim de O Último Azul, que levou o Urso de Prata da premiação. Esse filme, inclusive, gente, eu prometo para vocês que em breve vai ter crítica aqui no canal sobre ele. É um filme bem curioso, bem interessante. Tem o Rodrigo Santoro no elenco, então aguardem aí que a gente vai falar sobre esse filme, e eu espero muito que esse filme ganhe destaque ao longo dessa temporada e que seja feito um trabalho muito bem feito com ele, principalmente quando estrear nos cinemas brasileiros, tá bom? E eu quero deixar também aqui a lembrança que o Kleber Mendonça Filho vai chegar forte também, deve chegar forte para o Festival de Cannes desse ano. Então, eu acho muito importante a gente continuar essa torcida pelo cinema brasileiro. E pessoal que me escuta, que me acompanha, que me lê lá no Instagram, que acompanha os vídeos aqui no canal, assistam o cinema brasileiro. Tem muita obra boa. Assistam, comentem, falem para outras pessoas, chamem outras pessoas para acompanhar o cinema brasileiro. Eu acho que esse é o grande recado, essa é a grande deixa, que Ainda Estou Aqui, e que a premiação do Oscar e todas as premiações em que Ainda Estou Aqui conquistou alguma estatueta, estão dizendo pra gente. Assistam o cinema brasileiro. É isso, pessoal, e até a próxima.